Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de astronomia. Gostaria de pedir para vocês que tivessem um pouquinho de atenção para alguns conceitos que nós iremos abordar aqui, né? Conceitos esses que são extremamente necessários para a compreensão das leis da astronomia, tá certo? Vamos abordar, por exemplo, o conceito de campo gravitacional, procurar entender o que significa campo gravitacional, né? O que é força gravitacional, né? O que é força G, né? O que é força peso, o que é força centrípeta, né? O tipo de interação que acontece nas interações gravitacionais. A primeira coisa a entender é que as interações gravitacionais elas são um pouco diferentes das interações, na verdade bem diferentes das interações elétricas e magnéticas. Porque nas interações dos tipos que eu acabei de falar, elétricas e magnéticas, você vai ter sempre processos que podem ser tanto de atração como de repulsão, dependendo da interação das cargas, né, ou da interação dos polos, né? Por exemplo, se nós estivermos falando sobre ímãs, né, que são estruturas magnéticas, pode haver uma atração se você tiver polos contrários, norte-sul, interagindo entre si, mas também pode haver uma repulsão, né, caso haja uma interação de polos iguais, norte-norte, sul-sul, certo? Então são chamados campos magnéticos. Os campos elétricos, né, aí já estamos trabalhando com cargas elétricas e nesse caso específico você pode ter interação de cargas que são de mesma natureza, positivas, e aí vai haver uma repulsão, ou cargas de naturezas diferentes, por exemplo, positivas e negativas, que aí vai haver uma atração, tá certo? Então, é um processo diferente das interações gravitacionais. As interações gravitacionais, ele levou óculos, foi? As interações gravitacionais, elas acontecem em um único sentido e numa única direção. Isso quer dizer o seguinte, que para que haja uma interação gravitacional, é preciso que haja também a presença de dois corpos massivos, ou seja, um corpo que tenha massa X, outro corpo que tenha massa Y, né, e que esteja a uma certa distância um do outro. Caso isso aconteça, irá haver, como consequência, uma interação de atração, tão somente de atração, e essa interação de atração ela vai ser mais forte quanto mais próximos estiverem esses corpos e quanto maior for a massa, pelo menos de um desses corpos. Tá certo? Então são chamadas interações gravitacionais que acontecem apenas num único sentido. Ok? Quando a gente fala sobre campo gravitacional, é bom a gente deixar claro que existe alguns elementos dentro desse contexto de campo gravitacional que foram elaborados ou até certo ponto descobertos pelo Isaac Newton, né? O famoso físico que viveu no século XVI, né? 1600 e alguma coisa. E o Newton, ele na verdade elaborou o que nós chamamos de gravitação universal. O que se pode falar de importância sobre esse tipo de conhecimento não é propriamente o fato de existir a gravitação, porque a gravitação ela já existia, né? Aliás, existe desde que o mundo é mundo. Na verdade, ela já era conhecida, né? O que vai diferenciar aquilo que Newton definiu com o que já era definido na época, na verdade, é a universalidade do fenômeno, né? Porque na época existia duas formas de você explicar os fenômenos que aconteciam no universo. Os fenômenos que aconteciam aqui na Terra, por exemplo, aqueles que explicavam o porquê alguém pula para cima e cai no mesmo ponto,
mesmo a Terra estando girando, né? Coisa que os terraplanistas não conseguem compreender. Ou uma maçã que cai de uma fruteira sempre na vertical, né? E nunca para trás ou para frente do pé de maçã. Então esses fenômenos já eram conhecidos, né? E tinha a ver com uma força que a Terra tinha para atrair os corpos para o seu centro. O que é que Newton vai fazer de diferente nesse aspecto, né? Newton, ao entrar em recesso da sua faculdade, devido à praga, né, uma peste negra que eles chamavam lá na Europa, e que estava matando muita gente, inclusive nas universidades, ele veio para casa, para uma fazenda, no lugar onde ele, Newcastle, né, onde ele morava, e certa feita, segundo a história, né, se mito ou não aí, não cabe a mim dizer, mas ele estava lá debaixo de uma macieira ou sentado, deitado, não sei lá de que maneira, mas enfim, estava lá, segundo a história, ou a história, e ao ver uma maçã cair, veio brilhantemente na cabeça dele uma ideia. Por que é que aquela maçã cai? Porque existe uma força que a atrai para baixo, para o centro da Terra. Por que é que a Lua então não cai? Ele vai entender que, apesar da Lua não cair como a maçã, a força que interagia na maçã, o fenômeno que acontecia com a maçã, era o mesmo fenômeno que acontecia com a Lua, com uma única diferença. A maçã estava acumulando energia potencial, porque estava lá pendurada na árvore, né? E de repente essa energia potencial ela é dissipada, ela é convertida, transformada a partir do momento que essa maçã começa a cair. Então ela aumenta a sua energia cinética a ponto de chegar no chão com a energia cinética baixa, a energia cinética máxima, né? Então, por que então a maçã não flutuou? A maçã não flutuou porque ela pertencia ao mesmo sistema inercial que a Terra. Se a Terra estava em movimento rotacional em torno de si, com ela também estava a maçã. Portanto, era normal que a maçã, ao despencar lá de cima, né, caísse na vertical e não em outro sentido.